Pronto, então oficialmente boa noite a todas. Quem for chegando, a sala está aberta. Esse encontro, então, né, que era para ter acontecido dia 29, até não mudei a data aqui, desculpem, mas que a gente teve um problema técnico aqui no notebook, está acontecendo hoje, dia 1º de dezembro, mas ele conta ainda como encontro de novembro. E o tema que a gente vai trabalhar é falar sobre emagrecimento na mulher acima dos 40, né, nessa faixa, né, a partir ali dos 35 a gente já conta. E assim, mesmo quem não quer emagrecer e está por aqui, vai assistir essa aula, é uma aula interessante para a gente entender um pouco mais até o nosso metabolismo nessa idade. A gente pode conhecer mulheres, né, que passam por essa situação. E, às vezes, quando a gente fala em emagrecimento, não necessariamente a gente está falando em estar acima do peso como um todo. Mas o que a gente vai entender até que acontece muito frequentemente na mulher a partir dessa faixa etária, com toda a transição hormonal, e muitas vezes mais ainda lá na menopausa mesmo, é uma redistribuição de gordura, um acúmulo de gordura. Às vezes eu estou até magra, mas eu estou acumulando uma gordura ali na barriga que eu não tinha, estou acumulando uma gordura no culote, assim, no quadril que eu não tinha, tá? Então, a gente vai entender por que isso acontece. Muitas vezes é isso, mulheres que nunca ganharam peso e começam a ter esse acúmulo de gordura, às vezes sem mudar a alimentação, sem nada, ou essa facilidade realmente de ganhar peso e ter mais dificuldade de perder peso, porque quem está, né, mais acima do peso ou ganhou alguns quilos, sente que tem mais dificuldade de perder peso realmente a partir dessa idade, tá? Então, para vocês entenderem que não é necessariamente eu tenho que estar muito acima do peso para essa aula ser interessante, mas tudo isso a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Sobre essas mudanças todas. Então, assim, o que geralmente acontece, como eu falei, é essa sensação de mudança, né? Quem ganhou uns quilos e sente que tem mais dificuldade de emagrecer, poxa, antes eu escuto muito das minhas pacientes também individuais, né? Antes eu era só fechar a boca, fazer isso aqui, fazer aquilo, eu já perdia mais peso, era mais rápido, né? Ou a gente vai ver que é um erro muito comum também de acontecer, é a gente achar que como está difícil, eu vou me esforçar mais, e aí eu reduzo mais a ingestão de caloria, eu faço mais exercício, e na verdade às vezes piora a situação. A gente vai entender por quê, porque são mudanças metabólicas e hormonais que acontecem, né? Então, para entender que muitas vezes essa dificuldade em perder essa gordura ou emagrecer não é falta de força de vontade. Claro que às vezes pode ser que realmente a gente não esteja fazendo nada, mas quando a gente está tentando e não consegue, é porque o que mudou é o nosso metabolismo. E realmente, às vezes, o que funcionava no nosso corpo há 10 anos atrás, às vezes há 5 anos atrás, começa a não funcionar mais da mesma forma, né? Isso vai servir para muitas outras coisas, muitos outros sintomas que a gente tem, que a gente já falou bastante aqui, né, lá no nosso módulo de saúde da mulher, mas impacta muito essa questão de ganho de peso, dificuldade de perder peso e mudança de composição corporal, aquelas gordurinhas que eu não tinha e que teima e que eu não estou conseguindo tirar, né? Então, e aí a gente vai entender que isso é fisiológico, é metabólico, e quando a gente entende o que está acontecendo, a gente tem mais estratégias, a gente consegue realmente um resultado melhor. Inclusive, a gente estava falando aqui, né, antes de começar a gravar, do reset que a gente vai fazer. Esse reset ele vai ficar na plataforma aí de vocês, né? Então, quem não estiver aqui ao vivo, não for ver ainda nessa época de dezembro de 2025 que a gente está, essa gravação, pode também, enfim, vai encontrar na plataforma esse reset que a gente vai fazer, e ele é muito voltado para isso, tá? Para uma modulação hormonal e intestinal, porque o intestino está muito relacionado com os nossos hormônios também, e isso a gente sente um resultado sem necessariamente restringir calorias ou mudar alguma coisa na atividade física. Hoje eu coloquei lá no grupo, né, não sei quem viu lá, um resultado que a Sara, né, tá tendo, que ela é da nossa comunidade, e ela, por ela mesma, né, ela tá fazendo um cardápio mais voltado para essa modulação hormonal, por causa de questões dela, e em uma semana, mudando o cardápio, não mudando mais nada na rotina, colocando os alimentos estratégicos, fazendo direitinho, ela desinchou, ela falou que perdeu 3 quilos e está se sentindo super bem. Assim. Então, às vezes, para a gente tirar da cabeça, principalmente, a coisa mais importante é tirar da cabeça que, principalmente para mulher acima de 40, emagrecer significa fechar a boca. Muitas vezes isso vai até piorar. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje para vocês entenderem, tá? E aí, a gente vai
dar uma olhada nos hormônios chaves que influenciam o emagrecimento e que estão alterados nessa fase hormonal feminina, né? Então, mais uma vez, né, as meninas que são aqui do programa, que hoje a gente tem convidadas, boa noite, Ana. Tem um módulo lá no módulo de saúde feminina, a gente falou bastante sobre essa questão desses hormônios, né? Então, a gente já sabe, por exemplo, do estrogênio e da progesterona, o quanto eles estão envolvidos no nosso metabolismo, na nossa saúde como um todo, e também nessa questão de distribuição de gordura, né, de dificuldade ou não de perder peso, especialmente o estrogênio na questão da composição corporal, na redistribuição de gordura, né? Como se o estrogênio fosse um hormônio, né, como ele é, mas resumindo, né, que não é só isso que ele faz, ele ajuda a manter a distribuição adequada de gordura pelo nosso corpo. Claro que a gente contribuindo para isso, né? Não adianta só porque eu estou com estrogênio bom, mas eu, né, me alimento super mal, enfim. Mas tendo no estado natural, ele ajuda a manter essa distribuição. E quando ele cai, a gente começa a ter essa mudança da composição corporal. Importante dizer aqui para lembrar que quando a gente fala de 40 a mais, a gente está falando 40 para cima. Então, a gente está falando de mulheres que estão na perimenopausa, na transição hormonal, e mulheres também que já passaram da menopausa. Na perimenopausa, tem uma diferença, que é, para vocês lembrarem, que na perimenopausa a gente tem uma oscilação dos hormônios, principalmente do estrogênio. Ele não só vai caindo, ele cai, aí ele sobe, aí ele cai muito, aí ele sobe de novo, né, até que ele vai cair de vez após a menopausa. Então, isso às vezes bagunça mais ainda o nosso metabolismo. Mas após a menopausa, essa questão da gordura abdominal tende a ser mais enfática ainda, porque aí realmente cai o estrogênio de vez, tá? Então, às vezes, você está na fase ainda da perimenopausa, não está sentindo muito isso, porque o seu hormônio ainda está alternando. Mas a partir do momento que ele começa realmente uma queda maior, geralmente a gente tende a sentir isso. Claro, né, que é o que eu falei, depende de como a gente está lidando, e por isso que a gente está aprendendo isso daqui. E outra questão que o estrogênio tem muita relação nisso é a questão da influência dele na sensibilidade à insulina. E a gente vai ver, vai falar também que a insulina é um hormônio que influencia muito, inclusive no acúmulo de gordura abdominal. Então, por dois motivos, essa oscilação e queda do estrogênio na mulher afetam isso. Então, vamos dizer assim, que é um processo, como eu falei, que é fisiológico, ou seja, a mulher tem mais tendência mesmo a acumular mais gordura, a ter mais acúmulo, principalmente nessa região abdominal, nessa fase. Significa que vai acontecer? Não necessariamente se a gente fizer as estratégias, mas é uma tendência fisiológica, né? Então, às vezes a gente estranha, né? Poxa, eu não mudei nada, sei lá, e exatamente às vezes esse é o problema. É o que a gente fala aqui no Nutrindo Ciclos, né? Às vezes o problema está exatamente da gente não mudar, da gente não entender que o nosso metabolismo mudou e não mudar nada, e continuar vivendo como se tivesse 25, 30 anos. E o corpo não responde mais. Então, é exatamente, às vezes, esse o problema, né? Não mudar nada. E uma coisa que contribui indiretamente também nessa queda hormonal aí do estrogênio para o ganho de peso é as nossas mudanças de humor, porque a gente sabe como isso influencia a nossa escolha alimentar, né? Então, como eu tenho mais alterações, oscilações de humor, eu tendo a comer mais desregulamente também, comer por ansiedade, comer por tristeza, comer por qualquer coisa. Então, também é uma relação indireta, né? A gente também tem uma relação da progesterona com esse processo, né? E aí, geralmente, de uma forma mais indireta do que o estrogênio. Então, principalmente porque a queda da progesterona piora muito o nosso sono. E aí, tudo que a gente já aprendeu sobre sono aqui também, mas, né, resumindo, a gente sabe que quando eu durmo mal, eu aumento o cortisol, que é um hormônio que a gente vai ver, né, que é o hormônio do estresse, que também está relacionado a ganho de peso, acúmulo de gordura. Eu tenho mais oscilações de humor, então influencia na minha escolha alimentar. Eu tenho uma oscilação nos hormônios da grelina e leptina, que são os hormônios de fome e saciedade. Então, realmente, quando eu durmo mal, geralmente eu tenho mais fome, eu tenho mais vontade de comer carboidrato, eu fico com menos resiliência ao estresse, o meu cortisol sobe, então influencia, né, na minha escolha alimentar e, consequentemente, pode afetar o ganho de peso, tá? Então, ele causa esse aumento da fome e a busca por alimentos mais calóricos por estar influenciando, né? E a queda da progesterona também traz muito uma sensação de inchaço também.
Muitas vezes, até quando a gente faz, por exemplo, algo que a gente vai fazer aqui como reset, e como a Sara está sentindo, provavelmente, dificilmente ela perdeu 3,5 kg de gordura. Porque para perder 3,5 kg de gordura, é muita caloria a menos, e a dieta dela não está hipocalórica. Possivelmente, grande parte desse peso foi desinchar mesmo, tá? Então, quando a gente tem essa regulação hormonal, a gente geralmente a gente desincha muito, mesmo que a gente não perca peso realmente de massa corporal, tá? Então, a queda da progesterona, ela faz isso também. Então, a gente se sente mais inchada, e não necessariamente a gente só está ganhando peso, a gente está mais inchada por causa dessa queda da progesterona nessa fase e lá quando a gente chega na menopausa também. E aí tem esses outros hormônios que estão ligados também com esses nossos femininos, mas que também estão relacionados com essa questão de emagrecimento, de acúmulo de gordura, que são o cortisol e a insulina, que eu já falei um pouquinho, né? E o cortisol, além dessa relação com o estrogênio que tem ali, né, e com a progesterona, pela queda da qualidade do sono, a gente tem geralmente, a gente está, claro, generalizando, mas a mulher aí na faixa dos 40, né, 40 e pouco, geralmente a gente é numa fase ainda que ainda está ativa, muito ativa profissionalmente. Quem tem filhos, às vezes até adolescentes, tipo eu que estou nessa fase. Então, cortisol sobe bastante com filho adolescente, né, a Ana concordando aí. É um motivo para subir cortisol. Então, a gente tem, e aí as oscilações de humor, e a gente não entende o que está acontecendo, e a gente fica mais estressada. Então, é uma tendência, ou muitas vezes, está travado, gente? A Renata falou que travou aqui. Travou a minha tela? Não? Tá tudo bem? Acho que foi só para você então, Rê. A Ana falou que tá tudo bem aqui. Voltou, beleza. Então, beleza. E geralmente, assim, a partir dali, já mais perto dos 50, mais perto da menopausa, acontece muito, né? A questão também de chegar à época de aposentadoria, filhos saindo de casa, aquela coisa do ninho vazio. É muito comum nessa fase cada vez mais também, né? Questões, sei lá, separação. Então, é uma fase que tem aí, fora essas mudanças hormonais que a gente não entende o que está acontecendo. Então, é uma época, geralmente, que a gente tem uma ansiedade, um estresse mais elevado. E aí isso vai direta e indiretamente afetar também essa questão da gordura abdominal, do ganho de peso, né? O cortisol, por si só, é um hormônio que faz a gente acumular energia, acumular gordura. Então, se eu estou com cortisol alto cronicamente, eu tenho mais tendência, mesmo às vezes comendo, eu como pouco, eu não como muito errado, mas o corpo tem essa tendência a guardar energia, porque o cortisol, lembra, é aquele hormônio de fuga, de estresse. Ele quer que você tenha energia para fugir. Então, ele vai lá, ele vai guardar. Se você precisar fugir daquele leão, eu tenho aqui essa energia. Então, ele tem essa função metabólica também. Além disso, é isso, né? A gente fica com mais vontade de comer muitas vezes mais carboidrato, coisas palatáveis, né? Para diminuir o estresse. Então, alimentos gordurosos, com açúcar. E aí vira essa bola de neve, tá? A insulina, que é um outro hormônio também, por causa da queda do estrogênio e por outro motivo que também está relacionado com toda essa questão hormonal, que é a nossa perda de massa magra. A partir lá já dos 35, a mulher já tem essa tendência a perder mais massa muscular. Então, nossa, gente, e é impressionante, esses dias eu trabalho com isso, né? A gente trabalha com tudo isso e a gente vai observando e tem que trabalhar nossa mente também. Porque acho que eu estou um mês quase sem fazer musculação. E eu estou há quase 2 semanas sem surfar, porque eu tive uma lesão, hoje até fui no médico ver. Então, assim, faço minha yoga, mas pouco, porque eu estou com essa dor muscular. E é impressionante como em 2, 3 semanas, assim, os músculos, eles murcham. Assim. Eu não tenho, talvez, né, por genética e também pelos meus hábitos, essa questão ainda da gordura, mas eu me sinto murchar. Tipo, os músculos tudo flácido, assim, 3 semanas, 2 semanas, coisa que quando eu tinha 30 anos não acontecia, né? E quando a gente tem menos massa magra, a gente tem uma maior resistência à insulina, porque o nosso músculo é o nosso tecido mais ativo e ele é muito responsável por metabolizar o glicogênio muscular, que é uma forma de acumular glicose, e de manter o nosso metabolismo ativo. Então, tanto que, para quem tem até resistência à insulina, umas coisas mais importantes, não é só alimentação, é fazer musculação, é ganhar massa magra.
Então, como a gente perde massa magra, tem a tendência a perder mais massa magra, a gente tem uma tendência a ter maior resistência à insulina. E aí, claro, vai juntar com a alimentação, né, com vários fatores, mas é um motivo também que a gente tende a ter essa resistência à insulina nessa faixa etária, né? E a insulina também tem relação direta com o acúmulo de gordura abdominal, né? Então, se eu tenho mais resistência à insulina, se eu tenho menos massa magra, se eu não estou metabolizando direito, às vezes mesmo comendo relativamente bem, não só se eu estou me enchendo de carboidrato refinado ou de doce, às vezes não estou comendo tão assim, mas eu tenho uma resistência maior. E a insulina em desequilíbrio, ou seja, o corpo libera insulina, mas eu não estou conseguindo colocar para dentro da célula, porque a minha célula está com resistência à insulina, que é exatamente esse o termo, né? Então a insulina fica circulante. A insulina é o hormônio que diz ao corpo assim: vai guardar gordura, igual o cortisol. Então a gente tem um monte de hormônio circulando, mandando o corpo guardar gordura. Por isso que a mulher ganha mais gordura nessa fase, tem essa tendência maior, porque o corpo dela quase está mandando ela guardar gordura por causa do desequilíbrio hormonal, né? Então, realmente é mais difícil mesmo, que não é impossível, né? Mas é só para a gente entender o que está acontecendo. E além disso, além de tudo isso, antes não bastasse tudo isso, a gente tem uma relação direta também do estrogênio, da queda de estrogênio, com mudança no metabolismo de alguns hormônios da tireoide, e a própria idade em si pode influenciar também o metabolismo do funcionamento da tireoide. E a tireoide também, quando não está funcionando bem, a gente tem um metabolismo basal mais lento, ou seja, a gente gasta menos energia parado, então tem mais facilidade ainda de ganhar peso, né? Então, ela se junta a essa bagunça hormonal aqui, porque por isso que também é importante estar sempre avaliando, né, os hormônios da tireoide, avaliando nessa faixa etária, porque tem uma tendência maior, sim, pela relação hormonal ali, integrativa com os hormônios da saúde feminina, com o nosso intestino também, do mau funcionamento, ou do corpo não estar conseguindo, às vezes até está produzindo hormônio, mas o corpo não está conseguindo fazer conversão, não está conseguindo utilizar esses hormônios, então a gente tem muitas variações por causa dessa questão da tireoide também. Então, todos esses hormônios, e que estão em sinergia, que um influencia o outro, estão geralmente bagunçados, vamos dizer assim, nessa fase. Menos ou mais, dependendo de como a gente está lidando com a nossa alimentação, com a nossa rotina, com a nossa saúde emocional, com todos aqueles pilares da saúde, de como a gente está cuidando dos nossos ciclos, se você ainda está nessa fase de transição hormonal menstruando, ó, quem já passou da menopausa aí não tem mais essa questão, mas como você cuidou dos seus ciclos antes de entrar na menopausa vai influenciar como você vai vivenciar também essa fase, né? Então, claro, tudo que eu estou falando aqui é uma tendência, sim, é o que acontece, mas tudo isso dá para ser mais modulado e mais equilibrado com as estratégias, né, de alimentação, de rotina, de hábitos. Mas acontece, tá? É um caminho, e é um caminho, assim, que ele tende, o corpo ele vai sempre buscar a homeostase, né? Uma hora vai se equilibrar. Por isso que muitas vezes, não sempre, tá? Até porque depende de como é a nossa rotina, nossa alimentação e como foi. Mas, por exemplo, quem está aqui ainda na perimenopausa, não chegou na menopausa, cuidando agora, a tendência é essa fase ser até mais confusa do que depois da menopausa, porque depois da menopausa, meio que tudo começa a se estabilizar depois de um tempo, né? Essa fase é que é essa loucura, tá? Mas também, se eu não soube disso, não me cuidei durante a peri, a fase da menopausa, nos primeiros anos, ali vai ser mais confuso também, né? E muito disso aqui que eu estou falando vai principalmente acontecer lá na época da menopausa mesmo, por causa que o estrogênio cai de vez, tá? Então, toda essa mudança hormonal aqui acontece. Eu sempre falo que às vezes pode até assustar, mas ao mesmo tempo eu sinto muito que traz um entendimento, ele traz um certo, para mim, ele traz muito mais tranquilidade, quando pelo menos eu entendo o que está acontecendo. Mas por que está assim? Mas era assim, eu não era assim, o que está acontecendo? Aí você começa a entender, vai também entendendo as estratégias, né? Isso vai dando um caminho, né? Pelo menos você não está no escuro. Por isso que eu acho importante a gente entender isso, tá? Então, só resumindo um pouquinho também, né, dessas influências todas que eu falei desses hormônios, então, geralmente, quando a gente fala do metabolismo da mulher acima dos 40, a partir dos 40, a gente está falando, como eu falei, numa redução progressiva de massa magra,
menos ou mais, dependendo da minha atividade, da minha alimentação, né? Então, a gente já falou bastante aqui do ajuste proteico, né? Que é muito importante para a mulher nessa fase. Da atividade de força, sim, né? Para preservar e ganhar massa magra. Então, óbvio que se eu faço tudo isso, essa redução vai ser mínima ou nenhuma. Eu posso ganhar massa magra. Eu posso, com 60 anos, começar a ganhar massa magra, sim. Tá? Então, é uma tendência natural do corpo, mas existe como você parar essa progressão e até você voltar a ganhar massa magra. Mas o que eu quero dizer é, se eu não fizer nada, a tendência é eu perder músculo, coisa que não acontecia às vezes quando eu tinha 20 e pouco, 30 anos. Essa é a diferença, né? E aí, como eu falei, essa perda de massa magra, ela vai ter um impacto no nosso metabolismo basal. O que é o metabolismo basal, para quem não conhece? É quanto o nosso corpo gasta de energia para as funções do dia a dia. Se eu ficar o dia inteiro sentada, mas o meu corpo está respirando, coração batendo, digestão acontecendo, um monte de coisa está acontecendo. O corpo gasta energia para isso, né? É claro que essa taxa vai mudar de acordo com cada pessoa. Por exemplo, se eu faço muita atividade física, se eu estou numa certa idade, se eu faço isso ou aquilo, a minha taxa metabólica basal vai mudar, né? Que é aquilo que eu gasto todo dia. Então, quanto menos massa magra eu tenho, menor é a minha taxa metabólica basal. Porque o músculo é um tecido ativo, diferente da gordura, que é um tecido morto, que fica lá, parado, só esperando para uma hora ser gasto. O músculo não, o músculo é ativo. Então, se eu pegar duas mulheres, né, de, sei lá, 45 anos, com o mesmo peso, sei lá, 55 quilos, 60 quilos, mas uma tem muito mais massa muscular do que a outra, a taxa metabólica basal dessa que tem mais músculo é muito maior. Ou seja, ela pode até, por exemplo, comer mais, ela gasta mais energia do que a outra, mesmo que elas tenham, por exemplo, a mesma profissão, trabalho sentado o dia inteiro. Tá? Então, isso é importante entender. E por isso, um dos motivos, né, que ganhar massa magra, ter massa magra é muito importante para o processo de emagrecimento nessa faixa etária. E às vezes a gente vai falar sobre isso, o maior erro é achar que eu tenho que aumentar a atividade aeróbica. Então eu vou começar a caminhar mais. E às vezes essa caminhada, gente, eu não estou falando mal da caminhada, que vocês não devem caminhar, e é muito bom por vários motivos. Mas se eu faço basicamente só caminhada, começo a aumentar minha caminhada, não cuido da minha ingestão proteica também, não faço exercício de força, às vezes eu estou até perdendo massa magra nessa caminhada. E aí, eu perdendo massa magra, a minha tendência é ter mais dificuldade em perder gordura. É isso que a gente precisa entender, né? Então, por isso que a mulher nessa faixa etária, o aeróbico não é o mais importante ou a única coisa que deve ser feita. E aumentar muito a atividade aeróbica sem cuidar de vários fatores pode até estar prejudicando o seu emagrecimento, tá? Além disso, como eu fico com esse metabolismo mais lento, eu também geralmente tenho mais cansaço, né? E aí esse cansaço pode estar relacionado a vários outros fatores também, como alteração no sono, né? Por causa da progesterona, então eu não durmo bem, eu fico mais cansada. Então tem essas questões que envolvem, né? E aí, como a gente falou, a gente geralmente tem mais fome e, ao mesmo tempo, eu estou gastando menos energia. Ou seja, é um combo, eu tenho menos massa magra. Tenho, às vezes, mais fome porque eu estou mais cansada, dormindo mal, mais estressada, tudo isso, né? E gasto menos energia porque minha taxa metabólica basal diminuiu. Aí, por isso que é mais fácil eu engordar. É como tem gente que fala, pô, em 2 dias eu engordo. Às vezes acontece. Porque é esse combo todo mesmo, tá? E aí, a grande questão que é muito importante a gente entender, né, que eu já falei um pouquinho, e tem a ver com tudo isso aqui, é que dieta de restrição calórica nessa faixa etária pode piorar tudo. É uma das piores estratégias. Óbvio que se eu estou comendo muito, eu tenho que reduzir. Mas quando a gente fala em restrição calórica, a gente está falando, por exemplo, a taxa metabólica basal dessa mulher, ou seja, para ela se manter, é 2.000 calorias. Aí, quando a gente fala em restrição calórica, falar, então eu vou dar para ela só 1.500, porque aí ela vai gastar mais do que ela consome. Só que nesse metabolismo da mulher, com tudo isso acontecendo, a tendência do corpo é falar, meu Deus, ela está comendo menos ainda, vamos restringir mais ainda, vamos guardar mais gordura, vamos deixar ela sem gastar menos energia, aí a pessoa fica mais cansada ainda. Aí a pessoa começa a não conseguir perder gordura e começa a perder massa magra. Não sei se alguém aqui já fez isso e já sentiu isso acontecendo, né?
O que a mulher nessa faixa etária tem que fazer não é fazer uma dieta restritiva em calorias. Como eu falei, a não ser que ela esteja comendo muito além, a gente vai reduzir, porque sim, mas em relação à taxa, fazer uma dieta muito restritiva, abaixo da taxa metabólica basal dela, não é necessariamente o melhor caminho. Por um determinado período, às vezes por 2, 3 dias, fazer, sabe, uma coisa mais assim, para dar um susto no corpo, um jejum um pouco maior, às vezes pode funcionar. Varia de mulher para mulher, a gente tem que ver em que fase que ela está hormonal, né? Como é que está a alimentação dela, enfim, como é que está essa questão toda. Mas fazer isso prolongadamente, a tendência é piorar a situação, faz você perder mais massa magra, aí faz você acumular mais gordura porque perdeu massa magra, aí fica mais cansada, e aí, enfim, é todo esse processo acontecendo. Então, não é simplesmente assim, se eu quero emagrecer, o que eu tenho que fazer? A nossa cabeça sempre é comer menos e fazer mais exercício aeróbico. Essa é exatamente essa fórmula que não funciona para a mulher a partir dos 40. Então, é por isso que é importante a gente entender isso, tá? E aí, esse ciclo, né, que eu já comentei, mas só para dar essa resumida, a gente pode entrar muitas vezes nesse ciclo, né? A gente dorme mal, a gente acorda cansada, aí a gente tem a tendência a comer mais doce, mais carboidrato, porque o corpo quer ter energia, aí se culpa porque comeu demais, aí começa a restringir, faz uma dieta de restrição calórica, aí o corpo acumula mais gordura, enfim, vira esse ciclo, né? A gente fica mais cansada, perde mais massa magra, aí ganha peso, inflama o corpo, e aí, toda essa modulação hormonal aí piora quando a gente está inflamada, com o intestino inflamado, quando a gente está estressado, né? Então, essa restrição realmente calórica, na verdade, tem isso também. A restrição calórica, ela é um fator de estresse para o corpo. Porque o corpo, ele não sabe que você quer emagrecer. O corpo vai falar, caramba, eu não estou tendo energia suficiente para o que eu preciso. Isso gera um estresse metabólico, né? E nesse corpo que já está mais estressado hormonalmente, né, mais inflamado, isso piora a situação. A gente não quer estressar mais o corpo. O corpo, ele quer, assim, o corpo quer carinho nessa fase, quer cuidado, porque a gente já está tudo estressado. Os hormônios, a vida, um monte de coisa. Então, mais estresse pode piorar a situação, tá? Então, E aí, por exemplo, o exemplo da Sara que eu dei no início, né? A alimentação que ela está fazendo não é de restrição calórica, mas é estratégica porque o corpo dela precisa para restaurar os hormônios, para reequilibrar. E aí ela naturalmente está desinchando, está perdendo peso em excesso, né? A restrição calórica não vai ter esse efeito, ele vai, às vezes, tem um efeito contrário. E eu sei que é muito difícil, assim, às vezes a gente tem é tão preso a isso que eu tenho uma paciente recentemente que ela me procurou exatamente para isso, né? Ela tá com 40 e poucos, ela queria emagrecer. E esse é exatamente o perfil, isso que é interessante. Ela é magra, mas ela estava com essa gordurinha acumulada, ela não conseguia perder. E a tendência dela é eu comecei a aumentar a caminhada, comecei a comer menos. E não estava dando resultado. E a grande questão dela, principal, eu falei, você precisa de massa magra. Você só está perdendo mais massa magra, você está muito magra, tipo nas pernas, e a gordura não sai. Aí eu expliquei todo esse processo aqui, mas na nossa cabeça, a gente ainda carrega essa história de comer menos, fechar a boca e, sei lá, caminhar mais, fazer mais aeróbico. Isso, na grande maioria das vezes, para a mulher, eu falo na grande maioria porque, né, tem as exceções, cada corpo é um, mas metabolicamente não funciona e só piora a situação, tá? Então, às vezes é isso aí que pode estar acontecendo. Então, o que a gente tem que fazer, né, de uma forma mais estratégica, que de uma forma mais geral, se eu quero emagrecer, modular mais a minha composição corporal, e estou nessa fase de transição hormonal, ou já passei da menopausa, né? Quem ainda não passou da menopausa, é muito importante cuidar dessa alimentação cíclica, né? Cuidar dos ciclos, porque a gente sabe que quando eu cuido dos meus ciclos, eu equilibro muito mais os meus hormônios. Então, mesmo que eu esteja numa transição hormonal que já é oscilante, se eu descuido dos meus ciclos, fica pior ainda, né? Então, se eu ainda menstruo, é muito importante essa alimentação cíclica, né? De entender o que acontece em cada fase, né? Desculpa, de respeitar cada fase, não só na alimentação, mas principalmente, gente, em termos também de rotina, né? Rotina, treino, porque se eu estresso o meu corpo na fase que ele deveria estar descansando, isso cria um estresse crônico, né? Então, lá na fase lútea, naqueles diazinhos antes da menstruação, nos primeiros dias da menstruação, eu tô lá naquele nível de estresse, treino, isso, aquilo,
o corpo ele vai cada vez ficando mais estressado, mais inflamado, tenho problemas aí depois de muito mais de oscilação hormonal, né? Então, isso é importante, né? Observar isso. E a mulher que já passou, né, da menopausa, entender isso, como comer de acordo com a sua fase hormonal, que é diferente de quando eu não estava nessa fase. Né? Como a gente falou, muda o metabolismo da insulina, muda muita coisa. Então, por exemplo, para a mulher pós-menopausa, é muito mais importante cuidar do que come à noite, do horário que come à noite, porque vai afetar muito mais, porque ela já tem o metabolismo da glicose mais afetado, por exemplo, ela já tem o metabolismo da insulina que está mais afetado, a tendência a acumular gordura se eu como a mais, se eu como errado, se eu como tarde, é muito maior, né, do que quando a gente tinha lá dos seus 30 anos, né? O calor, o que? Você está falando dos calorões? Isso também influencia, tá? Se eu começar a falar os puxões de orelha aqui por causa dessa questão aí do calor, porque tem muito a ver também com o ciclo circadiano, né? A gente cuidar disso daí, dessa questão, porque isso influencia muito, né? Principalmente se a gente olhar para a visão da medicina chinesa, que a gente já lembra, né, que esse período aí mais para final da noite, né, 11 horas, já começa o horário do fígado. E a noite ali, o finalzinho, o final do dia, início da noite, é o nosso horário também do elemento água, é um horário mais yin. É um horário para a gente estar baixando o nosso nível de energia e cortisol. Existe um padrão que a gente fala que é o cortisol invertido, que é o que acontece com muitas mulheres que têm essa tendência aí noturna. De manhã não tem energia e de noite está cheio de energia, porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, mas é o hormônio que também nos leva para a vida, está invertido, porque o contrário é que é o natural. O meu cortisol está mais alto de dia e eu ter mais energia, e à noite ele cai e dá lugar à melatonina, que é o hormônio do relaxamento. E ele estando invertido, ele gera esse estado mais alerta yang e de estresse no corpo no horário que era para estar ao contrário. E aí também a gente tem a relação com toda essa questão do fígado e tudo isso, né? Que piora esses sintomas de calor, assim. Então, sintomas de calor tem várias questões para olhar também, que tem a ver com o ciclo circadiano, que tem a ver com esses, né, esses órgãos também em desequilíbrio, como o fígado, essa detoxificação, mas tem muito a ver com esse cortisol invertido aí. E muitas vezes, né, pode ser ou não o seu caso, esse cortisol invertido também está relacionado com essa questão do acúmulo de gordura ali, porque ele não deveria estar alto à noite. E o cortisol, lembrando, é o hormônio que manda acumular, tá? Então, assim, comer de acordo com o ciclo circadiano, por exemplo, para a mulher pós-menopausa é mais importante ainda do que para a mulher que é bem mais nova, né? Além disso, a gente tem que ter uma maior densidade nutricional no que a gente come. Então, não é restringir caloria, é comer comida mais nutritiva. Por isso até que eu falo que esse reset feminino é um detox nutritivo, não um detox calórico de comer pouco. É de nutrir, o corpo precisa de nutrição, para a gente ter menos fome, para reduzir a ansiedade, para regular os hormônios. Né? Então, nessa fase, sim, mais importante ainda é a gente escolher o que a gente come em cada refeição. Cada refeição que a gente faz desbalanceada, que a gente escolhe comer alimentos hiperpalatáveis, mas que não tem nutrientes, a gente está contribuindo mais para esse desequilíbrio. E afeta a gente muito mais do que afetava quando era mais nova. Sim, como dizem por aí, aceita que dói menos. Aceitar que é assim, que o corpo ele vai. Tanto que muitas mulheres vão sentir que alguns alimentos que não faziam mal antes agora fazem, e às vezes não é nem que não faziam, é que o corpo aguentava de algum jeito, mas agora ele não aguenta mais, né? Assim, a digestão fica mais sensível, né? Como a gente já viu nesse módulo também de saúde feminina, que essa alteração hormonal altera a nossa digestão, às vezes até a nossa microbiota. Então, é muito mais importante cuidar da densidade nutricional do que calórica. Então, densidade nutricional é o quanto de nutrientes tem naquela refeição. E não só calorias, tá? Esquece pensar só em calorias nessa fase. E a gente deve pensar muito nessa estabilização da glicemia, o que não significa que a gente vai ver cortar carboidrato de jeito nenhum. Gente, cortar carboidrato de verdade, isso vai estressar mais ainda o corpo. Isso vai prejudicar mais ainda, tá? Então, a gente não deve fazer uma dieta low carb. O que a gente deve é escolher os carboidratos certos, equilibrar, porque às vezes sim, a gente está consumindo muito a mais do que deveria, e
adequar isso ao ciclo circadiano. Carboidrato é melhor principalmente de manhã, lá na hora do almoço, né? Conforme a gente vai indo para mais noite, principalmente para a mulher nessa fase, tá, gente? Lembrando sempre isso. Por exemplo, crianças são diferentes. Criança, sendo carboidrato bom, que eu estou falando em saúde, eles podem comer à noite. Eles estão em fase de crescimento, a taxa metabólica basal é muito grande, mas eu estou falando da gente. Então, a nossa taxa metabólica basal é cada vez menor. Quem passou da menopausa, então, cuidar disso é mais importante ainda. Então, não é low carb ou tirar carboidrato, é a escolha certa de carboidrato na hora certa. Então, tudo isso faz diferença, né? Além disso, a ingestão proteica adequada. A maioria das mulheres peca nisso. Eu mesmo pecava, eu tenho que me cuidar diariamente para isso. Independente de ser vegana, de não ser, dá para ser proteína só vegetal, né? Mas a gente precisa de mais proteína, por quê? Porque a gente está perdendo massa magra mais rápido, né? E eu quero manter massa magra, eu quero às vezes ganhar massa magra para aumentar essa taxa metabólica. Então, eu preciso, mesmo se eu quero emagrecer, eu preciso cuidar na minha ingestão de proteína. E aí, se eu quero emagrecer, mais ainda cuidar de ingestão de proteína boa, sem gordura. E a proteína vegetal vai ajudar muito nisso, né? Porque a proteína vegetal, ela não vem com gordura saturada junto. Então, é uma ótima proteína, né? Para a gente aumentar na alimentação quando eu quero perder peso, enfim, para manter a saúde como um todo. Mas a manutenção da massa magra a gente precisa de proteína, e isso é importante. Proteína e exercício. Não adianta ficar tomando 20 doses de proteína vegetal em pó por dia, ficar sentada e fazer só caminhada. Que eu falei, não estou contra a caminhada, mas aqui sim, ela não vai ajudar nesse sentido aqui. Você não vai ganhar massa magra caminhando. Você vai ganhar, dependendo do nível da caminhada, você vai ganhar melhora de saúde cardiovascular, você vai melhorar a circulação, você vai estar ao ar livre, você vai, enfim, ter muita coisa boa, mas não vai ganhar massa magra. Então, você precisa, né, de exercícios que estimulem o músculo a ganhar massa magra e precisa ter um aporte calórico e proteico adequado. Porque é o que eu falei, se você não tem isso, às vezes você está até perdendo massa magra. Então, para a mulher, nessa fase, 2, 3 dias, 2 refeições por dia, uma refeição por dia que você já não consumiu, já perde. Você está bem nesse limiar, assim mesmo, né? E além disso, a proteína, ela dá saciedade na refeição. Então, aí tem toda aquela relação com eu não depois chegar no final do dia com vontade de comer doce, de comer carboidrato. Então, essas refeições ali, uma coisa que as pessoas pecam muito que eu vejo no café da manhã e no jantar. Então, no café da manhã, às vezes, ser uma refeição muito leve, que não tem fonte de proteína, que não tem fonte de carboidrato bom, energia adequada, que é um horário bom para isso. Aí chega no final do dia da fome, da vontade de comer doce, né? Ou no jantar, que ou peca no excesso e comer muito tarde, ou então vou fazer uma coisa bem leve, vou tomar só uma sopinha de legumes. E aí não tem proteína também. Tipo aquela coisa, Natália, então o que a gente come então, né? Você não quer comer muito, você não quer comer. Pode ser, por exemplo, uma sopa, mas eu sempre falo, a gente junta ali uma fonte de proteína, né? Eu posso bater uma sopa de legumes, mas bater um grão de bico junto, uma lentilha, ou colocar tofu em cima, ou enfim, mas ter a fonte de proteína junto. Isso é importante. Só a sopinha de legumes, se você está jantando só uma sopa de legumes, provavelmente você não está ingerindo a sua adequação de proteína do dia. Dificilmente você conseguiu isso só nas outras refeições. Para quem é aqui da comunidade, né, sabe que tem uma aula que eu falei muito sobre isso, inclusive dei um exemplo de cardápio aqui nesse módulo de encontros ao vivo que tem na sala sobre proteína, tá? Então, lá tem inclusive um modelo de cardápio, eu falei bastante sobre essa adequação de proteína, então não vou falar tudo aqui de novo, porque aí seria mais uma aula inteira disso. Mas ela é muito importante para dar essa saciedade, para regular nossos hormônios, regular nossa fome e para a manutenção da massa magra. Então, é bem importante. Aí, o que acontece? Voltando na questão da caloria. Às vezes a mulher reduz muito caloria e reduz a ingestão proteica também. E aí perde massa magra, aí ganha mais gordura, todo aquele processo. Então, acho que já deu para entender que redução calórica não é o nosso principal caminho aqui, pode até piorar, né? E quando a gente fala da estabilidade de insulina, né, só relembrando que eu já falei, que não significa cortar carboidratos, mas fazer escolhas inteligentes do tipo de carboidrato, da combinação.
Temos uma aula sobre isso aqui também, né? Que lá no módulo de encontros ao vivo, que a gente falou do doce, né? Uma aula que acho que o nome é alguma coisa do açúcar, eu esqueci o nome da aula, se alguém lembrar aí me fala, mas está aqui no módulo de encontros ao vivo. E eu falei bastante sobre essa questão de insulina, de glicemia, né? O que tem essa relação, como estabilizar, tá? Não é cortar fruta, não é deixar de comer carboidrato, mas é comer carboidrato bom na hora certa e na combinação certa, né? É diferente eu comer um balde de 7 frutas sozinhas, sem nenhuma proteína, sem nenhuma outra fonte, né? Um suco, por exemplo, é diferente. Como eu falei, pós-menopausa, gente, eu não sou contra tomar suco, comer fruta, pelo amor de Deus, estou falando ao contrário. Mas é que eu falei, entender o metabolismo. Pós-menopausa, por exemplo, eu tenho muito mais, sim, resistência à insulina, dificuldade nesse metabolismo. Então, para essa mulher, às vezes o suco de fruta puro, coado, ele vai ter um impacto muito mais negativo, dependendo de como está a alimentação dela, como está a atividade física dela, do que uma mulher mais nova. Né? Se a mulher está fazendo, vou fazer musculação, pode tomar um suco antes de ir para musculação, por exemplo. Mas eu tomar um suco de fruta à noite, eu não estou fazendo muita atividade física, meu organismo não está muito equilibrado, já não é o ideal por causa dessa estabilização. Então, não é o alimento em si que é ruim, é todo esse contexto, tá? E é muito importante para qualquer processo de emagrecimento, especialmente na mulher nessa fase, a rotina de sono. Não gosto muito de usar a frase não adianta, porque, pelo contrário, eu gosto de estimular vocês a que cada passo importa. Mas quando eu falo que não adianta cuidar da alimentação sem dormir bem, é porque fisiologicamente, se eu durmo mal, todo aquele processo, cortisol aumenta, resiliência ao estresse diminui, eu tenho muito mais dificuldade de controlar a alimentação, eu fico com mais fome, eu quero comer mais doce, eu fico mais cansada, eu não tenho vontade de fazer exercício. Aí, sabe, todo esse processo, além dos próprios hormônios, né, como o cortisol, que leva você a acumular mais gordura. Então, durante a noite é que acontece todo o processo de detoxificação do corpo, né? Então, se eu não estou detoxificando direito, eu também vou prejudicar todo esse processo. Então, o sono é fundamental para isso, né? Às vezes eu falo, né, que às vezes eu não vou nem olhar tanto para a alimentação, eu vou olhar para a noite, para o sono. Primeiro olhar ali que às vezes eu vou ter, se eu vejo que está desequilibrado. Porque se eu não corrijo isso, muitas mudanças que eu estou fazendo aqui na alimentação, muita coisa não vai ter tanto efeito. Porque o corpo, ele não, e aí eu vou ter mais dificuldade de seguir, porque eu tenho muito mais dificuldade de seguir um plano alimentar, uma mudança de hábito, se eu estou cansado, se eu estou com sono, se eu estou com cortisol elevado, com menos resiliência ao estresse, com mais ansiedade, né? Então, por isso que o sono é tão importante. Fisiologicamente, metabolicamente e emocionalmente, para que eu consiga fazer toda essa mudança de hábito, né? E aí, mais ainda, na mulher nessa fase, porque a gente já tem, geralmente, uma tendência a uma desregulação nisso, né? Então, se eu tô com um sintoma muito forte aí de insônia, dificuldade de dormir, acordar no meio da noite, isso e tal, é uma coisa que eu tenho que olhar bastante, entender como regular primeiro, porque senão os outros resultados não vão acontecer. A Natália está perguntando aqui se o ideal para a mulher é dormir 8 horas ou varia. Natália, eu vou te dar uma resposta, assim, o mais profundo que eu puder, mas só para você entender, por exemplo, aqui na comunidade a gente tem uma aula inteira, acho que é só, uma ou mais, só sobre sono, né, dentro do nosso módulo ali que a gente tem de pilares da saúde, onde eu falo sobre tudo isso. Então, assim, mais do que o tempo de sono, é a hora que eu vou dormir e como está esse sono, tá? A mulher geralmente tem uma tendência nessa nossa idade a precisar de 8, 7 a 9 horas de sono, tá? Mas se eu vou dormir meia-noite e acordo às 10, não é a mesma coisa de que se eu for dormir às 10 horas da noite e acordar às 5, 6 horas. Se eu acordo muito durante a noite, ou mesmo que seja micro despertares, ou se eu acordo mesmo e tenho dificuldade de voltar a dormir, se eu levanto para ir no banheiro e tal, eu interrompo esse sono, o sono não vai ter a mesma qualidade. Esse processo aqui que eu estou falando de detoxificação, de tudo isso, também não acontece, né? Então, aí, se eu tenho cortisol elevado à noite, se eu fico em tela até a noite, como tarde da noite, porque tem muita gente que fala assim, eu durmo com a TV ligada, a TV não me atrapalha. Atrapalha. Você pode até dormir, mas o seu sono não vai ser profundo, você vai ter mais dificuldade
de entrar nas fases do sono importantes, o corpo vai estar mais alerta, enfim. Então, às vezes atrapalha a nossa qualidade do nosso sono ali. Assim como comer antes de dormir, ou comer tarde, ou o que eu como à noite, porque o corpo vai estar digerindo. Então, a quantidade de horas é mais ou menos essa sim, recomendada, de 7 a 9 horas, mas a hora que você vai dormir, como é a qualidade do seu sono, o que você come antes, enfim, o que você faz antes, tudo isso interfere. Deu para entender? Fez um sentido assim, Nathalie? Então, é bem nesse sentido, tá? É muito, muito fundamental. E é isso, não sei se vocês sentem aqui, né? Mas eu já senti, e todas as mulheres que eu falo nessa faixa etária sentem, que é isso. Uma noite de sono mal dormida na nossa cidade afeta muito mais do que afetava antigamente. É exatamente isso, a gente sente muito mais realmente. E olha, uma noite de sono mal dormida, o corpo demora para recuperar. E não necessariamente dormir mais horas no dia seguinte recupera, tá? Porque às vezes é um processo que não é dormir mais horas nesse mesmo dia, demora dias para o corpo voltar àquela detoxificação, aquela renovação celular, tudo aquilo que ele precisava fazer. Então, realmente, faz mais diferença. É o que eu falo. São escolhas, eu não estou aqui para ditar a vida de ninguém, mas eu sou advogada de defesa do corpo. É isso, o corpo ele precisa disso, né? Se, mas eu não quero dormir, mas eu quero acordar, mas eu quero sair, mas eu quero fazer isso. São escolhas e tudo bem, mas a gente também tem que ver o que a gente faz na maior parte do tempo, qual é o nosso objetivo, né? O quanto eu estou cuidando dos outros pilares também, mas esse pilar é fundamental. E quando a gente fala em emagrecimento, é importante falar, porque pouquíssima gente fala sobre isso. O que tem dormir bem a ver com emagrecer? Acho que dá para vocês entenderem que tem muita relação, tá? Com o acúmulo de gordura, com o emagrecimento. Além disso, é importante o manejo do estresse, né? Porque, como eu falei, a gente já entendeu quanto o cortisol atrapalha o processo de emagrecimento, de perda de gordura. Então, quanto mais relaxado eu estou, mais gordura eu perco. Olha que motivo bom para relaxar, gente. Eu preciso relaxar. A Nutri mandou relaxar para poder emagrecer. Aí a sua você fala, é isso aí que eu preciso. Não posso. A Nutri falou que eu tenho que relaxar. É isso, porque realmente, é real, tá? O estresse metabólico inflama o nosso corpo, deixa inchado, acumula gordura, tudo isso, tá? E o sono de qualidade, que também tem a ver com o manejo do estresse, e vice-versa, né? Se eu durmo mal, eu tenho menos resiliência ao estresse, se eu estou mais estressada, eu durmo mal, e vira esse ciclo vicioso. Então, sim, a saúde emocional vai afetar também esse processo de emagrecimento. Então, é importante a gente cuidar disso, né? Seja com terapia, sendo se permitindo descansar, permitindo diminuir o ritmo, o que a gente precisa fazer. Essa idade é a idade também que eu começo a falar que, apesar do estresse maior, é a idade que a gente começa a aprender a dizer não, a se priorizar mais. Então, isso é uma coisa que pode contribuir aí para essa nossa saúde emocional. A gente começar a entender aquilo que vai sair da nossa vida, aquilo que vai ficar, isso faz parte do processo também. E outra coisa muito importante, como a gente falou, é a questão da atividade física. Tem que ter, porque se a minha taxa metabólica basal está mais lenta, gente, e se eu reduzir, pensa comigo, a minha taxa metabólica basal está mais lenta por causa do meu metabolismo, dos meus hormônios e tudo isso. Se eu diminuir muito a comida, que antes eu imaginava assim, não, então se eu quero emagrecer, tem que fechar a boca. Isso vai piorar. A sua única saída é se movimentar mais. Não tem como fugir de se movimentar mais se você quer emagrecer a partir dos 40 anos. Não é tão simples como eu falei como era. O corpo precisa desse estímulo e da massa muscular que eu falei. Então, se você, mas eu tô mas você não tem, você pode estar magra e não ter massa muscular nenhuma, gente. Não ter, sabe, ter mais gordura do que músculo aí, mesmo sendo magra. Então, é importante priorizar treino de força para recuperar o nosso metabolismo, fora todas as outras questões de massa óssea, enfim, de tudo isso, mas aqui a gente está falando de emagrecimento, né? Então, priorizar força, sim. Fazer musculação para emagrecer não é aumentar, não estou falando fazer aeróbico, mas não é ficar fazendo aeróbico todo dia, aumentar aeróbico, é priorizar, sim, a musculação, tá? E aumentar muito o aeróbico, se você não está se alimentando adequadamente, lembra que eu falei, vai fazer você perder a massa magra. Então, tem que estar tudo ajustadinho, tá? Aeróbico leve, porque aeróbico intenso, gente, treino intenso também é estresse. Atleta não é uma pessoa saudável, é uma pessoa estressada metabolicamente. Eles tomam muito suplemento, fazem um monte de coisa. Então, assim, treino em excesso, e aí mulheres que ciclam, né?
esse treino cíclico, como eu falei, treino em excesso nas fases do ciclo, onde a mulher deveria estar descansando mais, eleva o cortisol e deixa mais estressado. Então, principalmente última semana da fase lútea, ali antes da menstruação, nos primeiros dias da menstruação, é pegar leve. Porque o corpo ele precisa disso. Não precisa parar. Aí é a hora de você dar uma caminhada, fazer um yoga, um alongamento, coisas mais leves. Treino intenso é ali na fase folicular, na fase ovulatória. Começa a diminuir quando vem a fase lútea, até que na última semana da fase lútea diminui bem. Você não vai aumentar a carga no primeiro dia da menstruação. Não faça isso com o seu corpo, né? Então, esse treino cíclico, para quem está nessa fase ainda, isso é fundamental. E melhora o resultado, gente. Não fica nessa pira de que, ai, não. Nossa, ia ser tão. Eu sei que é tão desafiador, porque a gente está tão acostumado a outra coisa, e a ouvir sobre o metabolismo masculino que funciona diferente. Eu tenho muitas pacientes que eu tenho que ficar o tempo todo lembrando. Ah, é porque. Eu sempre pergunto, né, em que fase do ciclo tá. Ai, eu não fui treinar hoje, não sei o que. Não. Você acabou de menstruar. A gente fica nessa loucura de que parece que a gente tem que fazer sempre mais. E o metabolismo da mulher nessa fase, ele prospera, como eu falei, com equilíbrio, com relaxamento. Então, não estou falando para você ficar jogado na cama o dia inteiro, mas não é se estressar, né? É estressar menos o corpo, né? Então, cuidado com o excesso de atividade física também, porque pode ser prejudicial para os seus hormônios e para o seu resultado, muitas vezes, tá? Então, isso é bem importante frisar, tá bom? Então, só para fechar e falar, lembrar dos erros, assim, né, como que eu já comentei ao longo, aí, então, para a gente entender o que também a gente pode estar fazendo de errado, né? Então, comer pouco demais é uma coisa que trava o emagrecimento realmente após os 40, né? E eu já expliquei aqui bastante porquê, né? Perda de massa magra, mais cansaço, mais ansiedade, desregulação hormonal, mais vontade de comer doce, enfim, tudo vai virando. Treinar só aeróbico, achar que eu vou aumentar a caminhada, vou caminhar mais, e às vezes eu estou perdendo mais massa magra, então tem que priorizar exercício de força, sim. Muito jejum, pular muitas refeições, tá? Também faz travar o metabolismo, porque o corpo ele já está nesse sistema de reserva. E quando a gente pula muitas refeições, o corpo ele entende, na verdade ele não entende, ele fala assim, pô, peraí, quando é que vai vir comida? Eu não sei, então vamos segurar o que tem aqui. É assim que ele vai pensar, gente. Então, lembrando, né, que a gente está falando aqui não do jejum noturno, né, de 12 horas, que é o ideal para todo mundo, mas de ficar, principalmente pular café da manhã, ou ficar muito tempo sem comer e pular refeições, e aí na outra refeição come muito também, porque imagina, fiquei muito tempo sem comer, não me programei, estou na correria, o corpo fez o quê? Segura, essa mulher não vai comer. Aí quando vem comida, o que ele vai fazer? Vamos guardar tudo isso que tem aí, porque eu não sei quando essa mulher vai comer de novo. Então, gente, a pior coisa para o emagrecimento após os 40 é não ter rotina alimentar. Se você não tem horário para comer, se você fica cada dia num horário, aí um dia almoçou muito tarde, outro dia pulou o café, outro dia não sei o quê, o corpo ele fica doido, e aí ele fala, vou guardar, tudo que vem ele guarda. Então não pense que necessariamente jejum vai ajudar a emagrecer, dependendo do horário que você faz, de como está o seu equilíbrio hormonal, não vai ajudar. Estou falando do jejum maior, tá? Não do nosso jejum metabólico. Então, é individual, tem que ser visto individualmente, tá? Não respeitar os ciclos, né? Não respeitar, se você está ciclando ainda, não respeitar, isso vai prejudicar. E as suas variações de energia, que vem com isso. Mesmo mulheres pós-menopausa, gente, você continua sendo uma mulher cíclica a vida inteira. Se você começar a se observar, você vai perceber ainda nuances, né, no seu humor, na sua energia. É muito interessante. E uma das coisas que pode te ajudar a observar isso, a gente sempre fala, é a observação das fases da Lua, que também influenciam nisso. Aqui no Nutrindo Ciclos, quem não viu ainda, tem um módulo bônus com a Carol, que é sobre as fases da Lua, e é muito legal. E eu digo assim, como mulher, que também começou a se conectar com isso bem recentemente, como faz muito sentido, né? E quando você cicla, mais ainda quando você se conecta, mas mesmo quando você não está ciclando, e essa percepção, que influencia tudo, influencia as marés, influencia também os animais, quem tem animal deve perceber, o meu gatinho aqui eu percebo, a mudança de fase de lua, como muda na energia dele, na disposição e como ele fica. Então, observar isso pode ajudar mulheres que já passaram da menopausa, tá?
Outro erro é dormir pouco ou dormir mal, já entendemos também por quê, né? E talvez o pior erro, que na verdade tem a ver com muito isso, é a expectativa irreal no sentido de querer os mesmos resultados de 20, 10 anos atrás, fazendo as mesmas coisas de 10, 20 anos atrás. Esse é o problema, né? Então a gente já viu o grande problema quando a mulher fala para mim assim: ah, mas eu não mudei nada e agora. Eu falo exatamente esse problema. Aí vem aquela grande, o livro que eu estou lendo estava falando muito sobre isso hoje, né? Sobre a questão lá do budismo da impermanência. É a gente entender isso. Não vai, esse é o problema. A gente achar que a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas de quando tinha 25, 30 anos, até 35 ali, e que o corpo vai responder igual. E isso não é bom ou ruim, o corpo ter mudado. Só é ruim quando o corpo muda e eu não mudo junto. O cabeção que eu falo, né, não entende o que o corpo mudou e quer continuar batendo na mesma tecla do fazer igual, né, de fazer as mesmas coisas. Ah, porque antes não me afetava, por que agora vai afetar? Ah, porque eu sempre fiz assim, por que agora eu vou fazer diferente? Como a gente adora falar isso, né? Sempre foi assim, eu sempre fiz assim, né? Aí está o grande erro, né? É não aceitar esses ciclos, essas mudanças e, não, peraí, ok, então o que está acontecendo com o meu corpo agora? Deixa eu ajudar o meu corpo agora. Não ficar lutando contra, querendo que o corpo. É quase como se fosse uma birra, né? Não, eu vou fazer e você vai funcionar igual, porque eu quero sim. Então, acho que por isso que, para mim, uma aula como essa e tudo que a gente faz aqui no Nutrindo Ciclos é tão importante, para a gente entender o nosso corpo, entender o que ele precisa, o que está acontecendo. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, seja no processo de emagrecimento ou qualquer outro sintoma, né, que a gente esteja vivenciando nessa fase aqui. Tá? Então, acho que eu quis mostrar, né, aqui nesse tema de emagrecimento, que é legal porque dá para entender bem, e é um tema assim que geralmente, eu digo até infelizmente, por uma pressão tão social isso, né, de mulher sempre pensar tanto sobre emagrecimento, sobre composição corporal, mas é uma coisa que a gente carrega. Então, eu acho que é um exemplo muito legal para a gente entender o nosso quanto muda mesmo, né, o quanto o resultado que às vezes eu tinha com tal estratégias para emagrecer quando eu tinha 30 anos não vão ser as mesmas mesmo. Entender isso e aí começar a ter as estratégias corretas, o corpo ele começa. Gente, quando a gente dá o que o corpo precisa, ele responde. É o que aconteceu com a Sara. É muito legal de ver. Ele responde. Né? Mas o que não adianta é a gente ficar batendo de frente com o corpo. É o nosso cabeção que é uma coisa, o corpo que é outra. O cabeção ganha, infelizmente, quer dizer, ganha por um tempo, né? Porque o corpo está lá sofrendo, daqui a pouco a gente está doente, ou tá isso, tá aquilo, aí ele passa, aí o corpo deve falar assim, tá vendo? Você achou que você ia ganhar? Quando o corpo quer, ele derruba a gente. Então, escutar mais o corpo, ser mais humilde, né? Falar assim, ok, corpo, eu vou escutar você, porque eu sei que no fundo é você que manda. Acho que essa é a grande sacada aqui de todo esse processo de autoconhecimento mesmo, né? E mulheres, né, então, o que eu falei aqui, fez sentido? Sabiam, não sabiam? O que bugou mais a cabeça? Ou querem tirar uma dúvida, compartilhar, falar alguma coisa? Este é o momento. Podem abrir o microfone quem quiser, falar alguma coisa. Esse joinha assim é para falar. Ninguém tem dúvida nenhuma, tá todo mundo bem, ninguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Compartilhar alguma coisa que vivenciou, que fez sentido, né? Que, poxa, entendeu o que estava acontecendo. Quem quiser falar no chat também, esse é o momento. Deixa eu ver aqui como é que tá o chat. Deu uma travada, né? Acho que voltou, né? Beleza, respondi essa questão aqui. Não, meninas, ninguém vai falar nada, ninguém quer perguntar. Tudo bem? Já sabe onde pega, né, Rê? Você não quer nem falar. Já sabe onde pega. Todo mundo aqui, né? Acho que ninguém quer falar, porque todo mundo sabe bem exatamente onde pegou, onde cutucou a ferida. Então, agora é refletir, né? E é isso, mas é o que eu falo, né, gente? Eu sei que não é fácil, assim,
Estava falando com uma paciente agora há pouco sobre essa questão da menopausa, ela está enlouquecida assim também. Eu falei, ó, falei tudo que eu passei para você, mas isso aqui para você é o mais importante. Eu falei, eu sei, é o mais difícil. Geralmente é, né? O dedo na ferida, né, Gisele? Geralmente é, mas é aí que a gente tem que olhar, né? Com acolhimento, com amor, com carinho, mas é por aí o processo. Mas, gente, ó, é libertador também. É libertador entender tudo isso e cada vez está mais conectada com o corpo, entendendo o que ele precisa. Falo para vocês que é libertador e é maravilhoso. Então, meninas, né? Eu vou botar essa lá na comunidade, na plataforma, né? Amanhã, esse materialzinho. Nathalie, que bom que você estava aqui. Espero que tenha valido a pena para você. Tá? Depois a gente pode conversar, pode me chamar lá depois no WhatsApp, querer entender um pouquinho melhor sobre tudo que a gente falou aqui, mas espero que já tenha te ajudado essa aula. Fica o convite para o Reset também, né? Que vai acontecer. Meninas do grupo também, né? Quiserem fazer, a gente vai fazer juntas lá também. E a gente se encontra nos próximos encontros aí ao longo do mês de dezembro, tá bom? Ah, beleza, Obrigada, assiste a Natália. Boa gravação noite, lá então. pessoal. Boa noite para você. Obrigada. Boa noite, meninas. Até. Boa noite. E aí, lá na comunidade, eu já posso manifestar o interesse para estar no grupo do WhatsApp, né? Pode sim. Então, Vai ser legal, vai ter uma mulherada nova, assim, animada, que tá naquele ímpeto, né? Então vai animar você também, tá bom? Então, Até tá mais, bom, tá meninas. joia. Tá. Obrigada, boa noite. Tchau, Boa gente. noite. Boa noite.